Hoje nós vamos falar sobre os dois tipos de jornalismo que são muito importantes, mas não têm a devida repercussão na mídia: o jornalismo comunitário e o alternativo. Hoje a gente vai descobrir quem são, como funcionam e quem está trabalhando por trás disso. O jornalismo alternativo é aqueles que surgem fora dos grandes veículos de comunicação e busca dar voz a quem não é ouvido. E também questiona a visão tradicional da mídia, trazendo pautas e perspectivas diferentes, muitas vezes ligadas a causas sociais e movimentos independentes. Agora nós vamos mostrar como funciona o jornalismo alternativo na prática. O Pedrian, dono do jornal A Verdade, vai mostrar como funciona e como começou esse trabalho e qual o impacto que ele busca com isso. A Verdade. Diariamente a empresa burguesa, TVs, jornais e rádios, deseja uma enxurrada de mentiras sobre a classe operária e o povo analisa os fatos. Desemprego, violência, corrupção, guerras e etc. Sempre isoladamente, sem relacionar com suas verdadeiras causas. O objetivo da empresa capitalista não é informar, ou muito menos falar a verdade, e sim divulgar do ponto de vista as ideias e as concepções do mundo da classe dominante, da burguesia, e de obedecer-se de regime econômico, político, social, capitalista. Hoje a gente está com o Pedrian e ele vai comentar um pouco sobre essa trajetória do jornal A Verdade. Tudo bem, Pedro? Tudo ótimo. Beleza, então. O Pedrian, ele é brigadista do jornal e que começou em 2020. Pedro, você pode explicar o que é brigadista? Sim. É isso, sim. Nos jornais tradicionais, a palavra brigadista não existe. Mas o nosso jornal existe porque, como nós não temos um financiamento, né, de empresas, de bancos, nem de nenhum partido político, a gente precisa de pessoas que se dediquem a pelo menos uma vez por semana ir às ruas e conversar com as pessoas para vender o jornal, né, com valores simbólicos para a gente poder continuar girando o jornal. Então, brigadista é essa pessoa. E também, ocasionalmente, eu escrevo matérias para o jornal e tal, sobre umas lutas que a gente participa e tal, que a gente constrói. Perfeito, perfeito. E onde começou essa ideia da verdade? Bom, tem a resposta longa e a resposta curta. Eu vou dar a resposta longa. Perfeito. Nós somos marxistas-leninistas, ou seja, nós defendemos as ideias de Marx e Lenin. O Marx, por si só, já era um jornalista, né? Ele constrói a Gazeta Renana, na Alemanha, que é um jornal alternativo, popular, mas o Lenin, né, na Revolução Russa, ele desenvolveu uma teoria que ele dizia que para haver uma rebelião dos povos, era necessário ter um jornal que construísse agitação política, propaganda política, mas não só isso, também organizasse a classe trabalhadora para poder lutar. E aí surge o Pravda na Rússia. E aqui no Brasil, nós fundamos o Jornal A Verdade nesse mesmo sentido, um jornal que organize, mas que também agite, propagandeie o socialismo. Inclusive, a Jornal A Verdade é a tradução do russo, né? Pravda é a verdade em russo. E é isso, basicamente. Perfeito, perfeito. Então tem um lado muito político na concepção do jornal, certo? Perfeito. E onde vocês almejam chegar com essa luta do A Verdade? Porque, querendo ou não, é um movimento político, né? Vira até um coletivo. Sim. Assim, nós queremos chegar na revolução. Esse é o nosso principal objetivo. Mas antes disso também, a gente quer apresentar para o nosso povo uma possibilidade. Porque a grande mídia não... ela apenas noticia. Ela apenas demonstra o fato, o que acontece. E nós achamos que isso não é o suficiente. Nós precisamos, de fato, dar uma resposta. Então, a um curto prazo, essa é a nossa principal tarefa do jornal, o principal objetivo, que é mostrar para a classe trabalhadora no Brasil, para as mulheres, para os estudantes, para a juventude, que é possível lutar e mudar a realidade. Perfeito. Eu até usei a palavra coletivo, mas acho que o mais correto será um jornal alternativo. E então, qual é a dificuldade de ser um jornal alternativo, como A Verdade é? Assim, são muitas as dificuldades. A principal existe uma campanha cotidiana por parte dos jornais burgueses e de parte, inclusive, de pessoas que teoricamente nos apoiariam, mas não nos apoiam. Inclusive, hoje, por exemplo, um grupo de brigadistas está fazendo uma brigada na fábrica da Ferrolene, aqui na região da Moca. E o sindicato dos metalúrgicos ameaçou bater com esses brigadistas, dizendo que a gente estava mentindo para os trabalhadores, que a gente estava tomando a base deles. Vale colocar que o sindicato é processo eleitoral. Então é uma questão muito grave. E é isso, tem essas dificuldades, né? Também tem a questão do financiamento, né? O jornal financia a própria classe trabalhadora comprando o jornal. E não tem
esses são os principais. E a perseguição também, que acontece nas universidades, nas escolas. E é muito triste quando você fala sobre essa intervenção que os próprios metalúrgicos, o sindicato metalúrgico fez, sendo que o jornalismo, somente acho que o da verdade, quando a gente fala de um jornalismo alternativo, ele vai dar voz para quem não consegue ter voz. Então, realmente, acho que é uma perda para os dois lados, para o jornalismo alternativo, para o jornalismo em si e para a classe operária, né? Pedro, e quando você fala dos sindicatos, eu também fico me questionando. Essa luta de hoje, você sente que quando a gente também fala sobre o conservadorismo ter aumentado, sobre o pessoal, querendo ou não, ter mais acesso à política, você acha que o trabalho da verdade vem se tornando um pouco mais fácil ou cada vez mais difícil para vocês espalharem o ponto de vista de vocês? A gente acha que é uma luta uma faca de dois gumes, porque enquanto também o conservadorismo cresce, a verdade é que o discurso revolucionário das pessoas que querem de fato mudar radicalmente a sociedade também cresce. Eu, inclusive, como brigadista que vou pros trens ou pras periferias falar com a nossa classe, a gente vê que as pessoas, às vezes, elas só precisa daquela pessoa que chega e fale, olha, você precisa não é do Bolsonaro, não é um discurso racional, você precisa de revolução. Então, a verdade é que se tornou mais fácil falar com as pessoas, porque é o que o Marx fala, né? A luta de classe. Então, os dois opostos estão em constante combate. Eu acho que agora, nesse momento, inclusive, o combate tem sido mais forte, mais radical. Eu acho que essa é a ideia de vocês, né? Espalhar informação para aqueles que não conseguem ter essa informação, né? Sim. Interessante. E Pedro, como a gente está falando desde o início, é um jornalismo alternativo. É difícil, é complicado, vocês almejam criar uma revolução, mas tem algo que também motiva vocês a, tipo, não desistir? Eu acho que, assim, fazer uma brigada do jornal não é uma tarefa fácil, né? Porque é isso, somos todos voluntários, a gente não recebe nada por isso. Às vezes a gente vai quando a gente não está muito bem, aos domingos, aos finais de semana no geral, aos feriados. Mas aquela conversa que a gente faz com aquela trabalhadora mãe, solo, negra, que brilha o olho e fala, não, é isso mesmo, quero fazer revolução, isso vale tudo, assim, eu até repito, porque essas conversas falam assim, a gente está no caminho certo e a revolução lá vai acontecer. A gente até brinca que se a gente olha no horizonte, a gente já vê um raiar de um novo dia, assim, porque nessa conversa a gente vê que é muito possível, apesar de toda constante propaganda de que o mundo vai acabar. Tipo, mesmo apesar disso, a gente acha que é possível. Perfeito. Pedro, então, já como você já escreve, você já está em um jornalismo alternativo, acho que seria muito interessante você também falar algo que motive aquele jornalista que tem muita vontade de falar sua verdade, falar seu ponto político, mas querendo ou não, fica preso pelo fato de você não vai crescer, você não vai ter talvez um apoio financeiro de grandes mídias, de grandes canais de comunicação, se você falar a sua verdade, você tem que falar a verdade deles. Então, você que conta o que você acredita, vive dos seus ideais, o que você tem a dizer para esse jornalista que tem essa vontade, porém tem esse medo? É complicado falar disso porque eu vivo essa questão, né? É uma questão da dialética também, da nossa consciência. Mas eu acho que é não desistir, continuar acreditando. Lógico, a gente vive uma sociedade que vai nos limitar sempre, constantemente. Mas acreditar que é possível lutar para que a verdade se torne de fato o que é dito à nossa classe. E a verdade é que é a seguinte, mesmo em jornais muito reacionários, como nós temos aqui em São Paulo alguns exemplos, mesmo nesses jornais, tem grandes jornalistas que são muito pra frente. E eles tentam cotidianamente furar a bolha. Mas pode contribuir também com outros jornais, né, com outras formas de fazer, mas de fato é uma luta de classe. É difícil, mas é possível. Perfeito, então é isso, Pedro, parabéns. Dependente, concordando ou não concordando com a opinião sua, eu acho que é necessário entender que viver o jornalismo na veia acho que é viver o jornalismo alternativo, que é lutar pela informação, espalhar a informação, é isso que você não está desistindo e o que é a verdade também continue prolongando a sua verdade. Muito obrigado, Pedro, essa foi a entrevista. Obrigado, gente. Aí já cortou, né?
O jornalismo comunitário foca em informar e valorizar a comunidade local, trazendo notícias que vão afetar o dia a dia daquelas pessoas. Ele pode ser feito em jornais de bairro, rádios e portais locais, e acaba dando voz à comunidade e participação. Agora nós vamos falar um exemplo de jornalismo comunitário. E o representante da FAP Comunica vai nos mostrar um pouco do jornal e como ele se conecta com a comunidade. Vou começar com a experiência do Entre Focos, que foi mais direta. Toda semana a gente tinha meio que uma simulação de redação, né? Era bem direto. Tínhamos duplas, aí ficava lá no laboratório e cada dupla tinha a sua editoria e o seu tema, e aí a gente tinha que passar para Rita, que nas primeiras semanas ela foi a nossa editora, mas ela tinha que aprovar a pauta, tinha que aprovar a apuração que a gente tinha feito, tinha que aprovar tudo. A gente fazia tudo, basicamente. Era realmente uma redação e, assim, tinha uma pressãozinha porque a gente precisava chegar às 7h30 e entregar mostrar para ela aprovar e entregar até 11h10, né? Então o deadline era bem pequeno, mas dava para se virar, até porque eram sempre notas jornalísticas, então é bem pequenininho, bem rapidinho, coisa direta, não precisava apurar muito e a gente só teve dificuldade um tempo com a apuração, foi só depois que ela foi falando com a gente sobre onde a gente podia realmente apurar e tal. Do FAP Comunica foi mais complicado, eu tive muito estresse por causa disso, porque era uma reportagem enorme, né? A gente tinha que, desde o começo, fazer tudo. Então, a pauta, as entrevistas, a apuração e as visitas foi tudo pela gente. Não tinha, assim, um deadline do tipo, e até dia tal de abril vocês precisam entregar a pauta assim. Não, a gente estava livre para fazer até quando. Então, se teve gente que fez tudo na última semana, eu não sei, mas todo mundo conseguiu entregar o seu. E aí, teve a última parte que foi meio frustrante, porque aí você preparou toda a reportagem, tá tudo pronto, tudo enorme. E aí, a gente fazia o espelho, né? Que era quando a Rita e a Luma vieram e falaram quantas páginas cada um ia ter, o que cada um ia ficar. E eu, por exemplo, fiquei muito frustrada porque eu fiquei com uma retranca, então a reportagem enorme que eu tinha feito não pegou nenhuma página, porque outro pessoal do Noturno tinha feito um tema parecido, e aí eles ficaram com a página inteira e a gente ficou com a retranca. Mas foi divertido pra caramba, porque a gente pegou uma experiência muito grande, já que não tinha ninguém assim pra mandar na gente, nem orientar a gente diretamente. A gente tinha que caçar essa orientação, né? Então, eu me senti assim com uma liberdade muito grande. FAP Comunica é o jornal comunitário da Faculdade Paulo de Tecnologia e Comunicação para Vila Mariana. Aqui hoje estamos com a Luma, professora da faculdade, fotojornalista do Entre Focos e do FAP Comunica. Luma, qual é a dificuldade para criar imagens para um jornal local? Bom, legal, muito interessante a pergunta de vocês. A gente vem mudando um pouco o nosso processo de utilizar as imagens nas produções dos alunos. Por quê? A gente tinha algumas produções que utilizavam muito imagem de banco de imagens ou imagens, né, que estão por aí nas redes sociais, na internet. Isso acabava descaracterizando um pouco a nossa identidade. Então, de alguns semestres para cá, a gente vem incentivando e produzindo cada vez mais fotos, né, dos nossos próprios alunos fazem, do entorno, da nossa comunidade, do nosso bairro, e isso tem trazido uma característica muito legal e uma identidade muito forte para as nossas produções aqui do jornalismo da FAPCom. E como é para você orientar os alunos na produção fotográfica do FAP Comunica? Eu fico super feliz, né? Porque é a área que eu atuo, então ver que os alunos estão produzindo e que estão interessados e que o produto que eles estão criando acaba sendo muito mais interessante do que aqueles arquivos, né, que eram ali buscados na internet de uma forma mais geral, isso deixa a gente com uma satisfação aí muito alta. Na sua visão, qual é o papel da fotografia em um jornal comunitário? Bom, a fotografia, como eu falo sempre em sala de aula, ela é um dos aspectos mais importantes na comunicação impressa, né, como a gente faz no FAP Comunica, por exemplo, e na digital também, porque a nossa leitura de imagens ela é muito rápida. Então, a primeira coisa que a pessoa vai ter contato
sobre a informação antes de processar qualquer texto ali escrito é a imagem. Então a gente precisa se preocupar e trabalhar com imagens que elas não sejam só ilustrativas, estejam ali só para ficar bonitinho, né? Mas que elas tragam uma informação relevante e ligada, né, à matéria, à reportagem completa que está sendo colocada ali naquele meio. Você pode compartilhar um momento marcante que você viveu acompanhando as produções fotográficas do jornal? Acho que um momento marcante foi quando a gente publicou o primeiro FAP Comunica, que foi completamente feito com foto dos alunos. Isso trouxe uma satisfação muito grande para mim e para a Rita, né, que a gente está ficando à frente do FAP Comunica nas últimas edições. E foi algo que a gente valorizou demais e que a gente acha que fez uma diferença toda, né, para esse processo. E a partir de então a gente definiu, né? É o nosso propósito trabalhar com imagens autorais sempre. É isso, Luma. Muito obrigada por aceitar estar aqui com a gente. Eu que agradeço, gente. Vimos hoje que o jornalismo pode ser muito mais do que um grande veículo de comunicação. Enquanto o jornalismo alternativo traz novas perspectivas, o jornalismo comunitário conecta as pessoas, mostrando que o jornalismo pode abranger muitas coisas.